Olá, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Nesta aula nós vamos fazer a parte 8 do texto The Happy Prince. Então, se você não viu as partes anteriores, eu sugiro que você veja as partes anteriores antes de continuar esta aula. Então, vai funcionar da mesma forma. Eu vou tocar o áudio do texto sem o texto. E você vai tentar perceber, tentar entender o que o áudio está dizendo. Se você entendeu uma palavra, muito bem. Se você não entendeu nada, continue que aqui você vai aprender. E no final do vídeo eu vou tocar o áudio seguindo com o texto. Então, aguarde até o final. Então, a primeira vez, tocando o áudio do texto sem o texto. Then another drop fell. What is the use? Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up, and saw, ah! What did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow, you have quite drenched me. Então, agora nós vamos estudar o texto linha a linha. The Happy Prince, o príncipe feliz. Then another drop fell. Então, lembra no último texto que a andorinha pousou na estátua do príncipe feliz e começou a chover. Então, o narrador fala, Then another drop fell. Então, caiu outra gota. E a andorinha fala, What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. De que serve ou qual é o uso de uma estátua? Perceba que aqui, what is the use of? What is the use of? Qual é o uso? Mas a gente traduz como de que serve uma estátua se ela não pode me proteger da chuva, disse ela. Então é a andorinha aqui falando. Vamos lembrar que o inglês entende as aves como masculino. Então, bird barra swallow, que é a andorinha, é o he. Em português, andorinha, nós entendemos as aves como ela, como um ser feminino. Por isso que vai ter essa distinção. Quando estiver escrito he, vai ser ela, porque é andorinha. Quando estiver se referindo à andorinha he, nós vamos traduzir como ela, como está aqui. Beleza? Então, continuando, a andorinha continua falando. I must look for a good chimney pot. I must look for a chimney pot. Chimney, a gente não fala chimney, mas é chimney. Chimney pot. Chimney é uma chaminé. Chimney pot também é uma chaminé, mas esse pote
Eu acredito que se refira a essa parte aqui da chaminé, que é tipo um tubo. Então, esse tubo aqui da chaminé é chamado de chimney pot. Esse tubo aqui, eu imagino que seja isso. Mas aqui a gente traduziu como chaminé. Tudo como se fosse uma chaminé. Beleza? And he determined to fly away. E ela decidiu que iria voar embora. Decidiu que ia embora. Fly away, voar para longe. Voar embora. Sair. Tanto faz aqui a tradução. O importante é que vocês entendam que esse fly away significa voar para longe, sair. But before he had opened his wings, mas antes que ela abrisse as asas, lembra que o ri, como se refere a ave, e a gente traduz no português como ela, porque as aves no inglês é como se fosse masculino, mas pra gente é feminina. Então, but before he had opened his wings, mas antes que ela abrisse as asas, esse open a gente vai falar opened, opened, opened. É um som de D, opened, opened, opened. Beleza? A third drop fell, and he looked up. A third drop fell, and he looked up. Uma terceira gota caiu e ela olhou para cima. Meu celular está tocando. A third drop fell, and he looked up. Uma terceira gota caiu e ela olhou para cima. And saw. De novo. And saw. What did he see? E viu. O que foi que você viu? What did he see? O que você viu? O que foi que ele viu? The eyes. Aqui, ó. Aqui eu acho que se refere à ave ainda, a andorinha. E é o narrador falando. And saw. What did he see? E que foi, e o que ele viu, o que ela viu. The eyes of the happy prince were filled with tears. The eyes of the happy prince were filled with tears. Os olhos do príncipe feliz estavam cheios de lágrimas. And tears were running down his golden cheeks. And tears were running down his golden cheeks. Tears são lágrimas, e as lágrimas corriam, running down, corriam assim para baixo. Corriam por suas bochechas douradas, his golden cheeks. As bochechas douradas do príncipe. Corriam por suas bochechas douradas. Cheeks são bochechas. Continuando, his face was so beautiful in the moonlight. His face was so beautiful in the moonlight.
Seu rosto era tão belo sob a luz do luar. Seu rosto era tão belo sob a luz do luar, that the little swallow was filled with pity. That the little swallow was filled with pity. Essa palavra aqui, pity, a gente pode falar pity ou pity. Pity é uma versão, mais a pronúncia americana. That the little swallow was filled with pity. Que a pequena andorinha foi tomada de compaixão. E pity é a pronúncia mais inglesa, britânica. Who are you? Who are you? He said. Quem é você? Perguntou ela. Então a andorinha olhou para cima e viu a estátua chorando. I am the happy prince. I am the happy prince. Eu sou o príncipe feliz. Why are you weeping then? Então, esse then aqui que está no final, a gente passou no português para o começo da frase. Por que você está chorando? Então, then. Então, por que você está chorando? Asked the swallow. Asked the swallow. Perguntou a andorinha. Esse verbo aqui, ask, perguntar, a gente não vai falar asked, asked. Não é som de D ou ED, mas um som de T. Asked, asked. Por isso que aqui a gente vai falar ask the swallow. Ask the swallow. Perguntou a andorinha. Então não é asked the swallow, mas asked the swallow. Asked the swallow. Beleza? Então, por que você está chorando? Perguntou a andorinha. You have quite drenched me. You have quite drenched me. Você me encharcou completamente. You have quite drenched me. Esse aqui é a mesma coisa. A gente não vai falar drenched, ou algo assim. Mas é um T aqui. Drenched, drenched. É como se aqui também tivesse um T. Então a gente fala drenched. Então não é drenched, mas drenched com T. Com o som de T no final. Então, esse foi o texto. Eu vou passar mais uma vez o áudio. Cadê? Eu acabei fechando o áudio. Então, vou passar mais uma vez o áudio. Só com o áudio. Se vocês precisarem. Then another drop fell. Se você precisar voltar para ouvir o vídeo de novo, volte essa gravação de vídeo e reouça o áudio. Eu não vou tocar 2 vezes, não. Então, eu vou tocar uma vez sem o áudio de novo. Tente perceber, tente ver se você consegue entender um pouco mais do que você entendeu na audição anterior, na escuta anterior desse áudio. E depois, a última vez, a terceira vez, nós vamos tocar 3 vezes. A última vez eu vou colocar o texto
e nós vamos acompanhar com o texto. Beleza? Então, tocando a segunda vez. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up, and saw, ah! What did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. Então, nessa terceira vez, eu vou tocar o áudio acompanhando com o texto. E aí, você entendeu um pouco mais dessa segunda vez do que na primeira vez? Comente aqui se você conseguiu entender um pouco mais do que entendeu na primeira vez. Então, agora eu vou colocar o texto e nós vamos acompanhar o áudio. Nós vamos ouvir o áudio acompanhando com o texto. Então, veja se você consegue entender um pouco mais. Então, tocando o áudio. Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up, and saw, ah! What did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. Então, essa foi a nossa aula número 8 do texto The Happy Prince. The Happy Prince. E aí, nessa terceira vez, você conseguiu entender um pouco mais do que nas vezes anteriores? Comente se você conseguiu entender um pouco mais dessa vez. Comente também se você está gostando desse tipo de aula. Deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado e até mais.